Olá, pessoal. Me chamo Bárbara Sá, sou discente do curso de Ciências Biológicas do Polo de Inhuma. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre variabilidade genética. Variabilidade genética é a diversidade de alelos, que são formas alternativas de um mesmo gene, presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. A variabilidade genética permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que ocorrem no ambiente, sendo assim de grande importância para a evolução das espécies. Alguns fatores que influenciam na variabilidade genética, como a mutação, o fluxo gênico e a reprodução sexuada e a deriva genética. Entre eles, a mutação é o principal fator gerador de variabilidade, permitindo o surgimento de novas combinações dentro do conjunto de genes da população. Diversas mudanças podem ocorrer nos mais diferentes ambientes, como, por exemplo, mudanças climáticas, disponibilidade de alimento e surgimento de doenças, sendo que muitas vezes as mudanças ocorrem de forma imprevisível. Elas influenciam as populações que habitam naquele local e a variabilidade genética dentro delas será de extrema importância para a sobrevivência das espécies. Indivíduos que apresentam alelos que lhe conferem características que os permitem sobreviver a essas mudanças e deixar descendentes terão maior sucesso sobre os que não apresentam. Quando um alelo determina o surgimento de uma característica que confere uma vantagem ao indivíduo, ele tende a permanecer dentro da espécie, sendo transmitidos assim aos antecedentes. Quando a variabilidade genética vai trabalhar nesse ponto, ela vai ser selecionado ou não algumas características que sejam vantajosas para a perpetuação da espécie, para a espécie poder ser mais qualificada, mais evoluída, dependendo de fatores climáticos, dependendo do surgimento de doenças, da disponibilidade de alimentos e muitos outros. Já alelos que não interferem, não conferindo assim vantagem ou desvantagem, tem a sua concorrência oscilando nas diferentes gerações. O mecanismo chamado de deriva genética, que a gente vai falar mais um pouquinho mais à frente. Alelos que conferem alguma desvantagem tendem a desaparecer. Assim, quanto maior a variabilidade genética dentro de uma espécie, maior são as chances dela apresentar indivíduos que consigam sobreviver às mudanças que ocorrem no ambiente, garantindo assim a evolução da espécie, a perpetuação da espécie. Onde vai ter esses genes que são considerados mais aptos ao ambiente, que são mais característicos ao ambiente em que eles vivem, eles vão ser perpetuados, e os que não forem tão vantajosos vão ser eliminados diante do decorrer das gerações. Algumas das características presentes nos seres humanos, como cor do cabelo, cor dos olhos, pigmentação da pele, altura e voz, vão ser fatores determinantes também nessas variações genéticas. A partir da combinação de genes entre duas pessoas, uma recombinação vai ser feita com novos tipos que vão ser colocados para as próximas gerações. Variações fenótipas. Vale destacar, no entanto, que a variabilidade genética promove alterações no fenótipo. O fenótipo vão ser justamente essas características: cores da pele, do cabelo, cor dos olhos, pigmentação da pele, a altura, vários outros fatores. E algumas dessas variações não ocorrem em resposta às diferenças genéticas, e sim à influência do meio, que é a cor do cabelo e a cor dos olhos. Essas outras características que eu citei vão ser influências do meio, vai ser influências de acordo com o tipo de pessoas, o tipo de características fenótipas que vão ser relacionadas. Os tipos de características fenótipas que vão ser relacionadas vão ser os fatores determinantes de agência como de influência do meio, como a cor do cabelo, cor dos olhos e outras coisas. A fonte primária de toda a variabilidade genética é a mutação. Como eu falei para vocês mais cedo, um pouquinho, a mutação é a principal parte dessa variabilidade genética, que a gente vai estar abordando ela mais à frente.
ela corresponde a qualquer alteração do material genético de um organismo. Qualquer alteração genética que tiver neste organismo, ela vai ser uma mutação. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mutação, né? Já entrando nesse assunto da mutação. A mutação promove o aparecimento de novos alelos, podendo alterar a expressão de um determinado fenótipo. A partir do momento que você tem a mutação, ela vai classificar quais são os fenótipos que vão ser passados adiante. As mutações nos genes que vêm a partir dos genes do pai e da mãe vão ser transformados em um novo alelo, no aparecimento de novos alelos que vão dar a ação a determinado fenótipo. A mutação promove a variabilidade genética, podendo favorecer ou prejudicar a adaptação de uma espécie. A mutação tanto pode ser uma coisa vantajosa como uma coisa ruim, dependendo de como ela vai aparecer, como ela vai se perpetuar diante das próximas gerações que forem aparecendo. A mutação leva a mudanças na sequência de nucleotídeos que compõem o DNA. E mesmo que essas mudanças afetem apenas uma base de um gene, os impactos no indivíduo podem ser significativos. Ou seja, qualquer alteração que for sendo feita, mutações que forem sendo feitas neste DNA, já vai causar um impacto significativo neste ser. Como a mutação ocorre ao acaso, não podemos prever qual sequência de DNA será afetada, nem se essa alteração será benéfica ou maléfica. Não tem como saber se vai ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Só justamente com o passar dos tempos, com análises, é que podemos saber se essa mutação foi uma coisa prejudicial ou se foi uma coisa benéfica à sociedade. Em alguns casos, a seleção natural promove a retirada rápida de alelos danosos de circulação. Entretanto, quando são recessivos, podem permanecer por várias gerações, mesmo que provoquem o desenvolvimento de características desfavoráveis. Ou seja, não tem como saber se aquilo vai ser bom ou ruim. Às vezes, a mutação vai fazer com que aquele gene fique recessivo. Ele não apareça, aparentemente ele esteja ali, mas ele não vai desenvolver uma doença, por exemplo, só que ao passar das gerações, pode ser que essa doença possa vir à tona. Por isso, a mutação não tem como saber se vai ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. É a principal fonte para o surgimento da variabilidade genética. Quanto maiores as mutações, maior vai ser a variabilidade genética, porque vai ter mais opções, vai ter mais variações no meio da sociedade. As mutações ocorrem ao acaso, como nós falamos, né? E o surgimento de novos alelos ocorre devido à inserção, troca ou até mesmo delegação de algum nucleotídeo do DNA, alterando assim as sequências de base do DNA, o que vai acarretar nas alterações na proteína que seria codificada e, consequentemente, em alterações no fenótipo daquele indivíduo. Fenótipo, né, como eu já comentei, as características físicas, né? A cor do cabelo, cor dos olhos. A mutação vai ser um fator determinante também para saber como é que vai ser, qual característica vai ser sobressalente a qual. É importante destacar que elas podem ser responsáveis também pelo surgimento de características que conferem vantagem ao indivíduo, garantindo assim a sobrevivência mediante as alterações do meio em que vivem. Do mesmo jeito que ela pode ser uma coisa ruim, que pode aparecer doenças lá na frente, ela pode ser uma coisa boa, provocando vantagens nos indivíduos a partir do meio em que vivem. Se for um ambiente muito frio, um ambiente muito quente, as alterações vão fazendo que aquele indivíduo fique mais apto para sobreviver àquela sociedade, àquelas condições a partir da mutação. A mutação, muitas vezes, ela é tratada como uma coisa ruim, mas nem sempre ela é uma coisa ruim. Às vezes, ela pode ser uma coisa boa. A recombinação gênica. A recombinação gênica refere-se a misturas de genes provenientes de diferentes indivíduos que ocorre durante a reprodução sexuada. É um movimento de genes de uma população para outra. Essa movimentação acaba por inserir um novo gene
ou reintroduzir um gene de uma população, aumentando a variabilidade genética. A variabilidade genética ela vai ser aumentada pela recombinação gênica, porque quanto mais as pessoas tiverem características diferentes, mais esse meio vai ter variações diferentes. A partir do momento que duas pessoas se reproduzem, as características vão ser misturadas, vão ser recombinadas para estarem sendo feitas as características de um novo ser. E este novo ser, quando se reproduzir, também vai ser uma nova característica, vai ser combinada, recombinada, para poder passar para um novo herdeiro. A reprodução sexuada, uma das vantagens da reprodução sexuada é o fato de que ela ocorre a necessária participação de dois gametas, um masculino e um feminino, sendo que todos concentram características nele, tanto masculino como feminino. O processo de reprodução dos gametas já permite o aumento da variabilidade genética devido à recombinação gênica, que foi a que a gente explicou um pouquinho anteriormente, na qual ocorre a quebra dos cromossomos e a troca de partes entre as cromatídeos homólogas. Além disso, na fecundação, a união do gameta masculino e do feminino gerará um indivíduo que herdará uma nova combinação de genes. A partir do momento que tem essa fecundação, o ser que está sendo gerado vai ter uma nova combinação de genes. A partir da reprodução sexuada, ela é responsável por promover a variabilidade genética. Grande parte da variabilidade genética é responsável pela reprodução. A reprodução sexuada é responsável por ela. Ela não produz novos alelos. Os alelos vão ser recombinados para serem levados a este herdeiro. A variabilidade, neste caso, é resultado das combinações dos diferentes alelos que se rearranjam de diferentes formas. Eles vão se rearranjando, se reorganizando para poder dar as características do novo ser. A deriva genética. Assim como a mutação, ela ocorre de forma aleatória. A deriva genética gera variações aleatórias nas frequências dos alelos entre as gerações, podendo um alelo fixar-se ou até desaparecer com o passar das gerações, principalmente em populações pequenas. A deriva genética, diferentemente dos outros fatores já citados, atua diminuindo a variabilidade genética. O que é que isso quer dizer? A deriva genética é como se fosse um contido. Ela vai estar contendo essas características. É como se você se reproduzir com pessoas com características parecidas com as suas, o herdeiro vai ter características parecidas, ele não vai ter uma variabilidade tão grande, o que pode ser propício. Essas características que esse ser poderia ter seriam para uma melhor adaptação do ambiente. Se você se reproduzir com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem as mesmas características que você, se essas características forem recessivas, por exemplo, eu vou citar o caso de casamentos entre primos. Casamentos entre primos é muito perigoso, reprodução entre consanguíneos, por conta dessa questão que as pessoas podem ter alguma doença na família, que é recessivo. Se casa com uma pessoa da mesma família que possui o gene recessivo, esses dois genes recessivos vão virar dominantes na prole. E então vai causar um problema, uma doença, que é a questão da deriva genética. A deriva genética, ela diminui a variabilidade genética, porque a variabilidade vai ser quanto mais opções, melhor. E a deriva genética acaba quebrando um pouco dessas opções. E foi isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Assistam os outros vídeos do canal, muitas aulas interessantes. Muito obrigada.